Com grande alegria em nossos corações, nós damos continuidade ao estudo da lição número 10. Hoje é terça-feira, 4 de junho, e vamos estudar o tema Morte no Novo Testamento. Esse é um assunto tremendo, muito importante. Nós estamos descobrindo, reafirmando o nosso compromisso com Deus e descobrindo as estratégias de Satanás nesse estudo do trimestre, que é o grande conflito. Nós temos sido ricamente abençoados, esperamos que você também esteja sendo abençoado. Não esqueça de deixar o seu comentário, se isso for importante, o like, fazer o compartilhamento. São ações que ajudam no crescimento do canal. Nós vamos já para o estudo, mas antes nós vamos pedir a presença de Deus conosco através da oração. Oremos juntos. Nosso bondoso Deus, nosso Pai querido, nós te pedimos que nos assista nesse estudo para que teu Espírito nos conduza de maneira profunda nesses ensinamentos e a nossa vida seja edificada através dessas mensagens de esperança. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O nosso estudo de hoje começa com a pergunta número 5 e pede que a gente responda a seguinte questão: como a descrição da morte no Novo Testamento se compara com a do Antigo Testamento? Nós temos aqui diversas passagens bíblicas que é importante fazer essa leitura com calma, em espírito de oração. Para a classe, nós destacamos a leitura de João, capítulo 11, e nós vamos destacar os versículos 11 e 13. O Alexandre vai fazer essa leitura com a gente. Vamos ler juntos, então? João, capítulo 11, verso 11. Tendo dito isto, acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Aí nós vamos para o verso 13. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivessem falado do repouso do sono. Muito bem, então a partir dessa leitura e das demais passagens bíblicas também, nós podemos deixar uma resposta sugerida para a pergunta: como a descrição da morte no Novo Testamento se compara com a do Antigo Testamento? Nós respondemos: da mesma forma, usa o sono para se referir à morte. Muito bem, então aqui no nosso estudo da terça-feira, nós podemos identificar já com a pergunta e com os textos que nós lemos, que o Novo Testamento ele colabora com a ideia de que a morte é um sono, assim como no Antigo Testamento também, nós estudamos ontem, né? E aqui o autor ele começa nos mostrando três pontos que se interligam tanto no Novo como no Antigo Testamento, que é justamente a morte como um sono. Os autores consideram e tratam a morte como um sono. O segundo ponto que nós identificamos aqui é que não existe uma alma imortal independente do corpo, né? E o terceiro ponto que eles reforçam é a ressurreição dos mortos, quando Cristo voltar. Isso mesmo, esses três pontos são identificados aqui já no início do nosso estudo, né? E a respeito disso, o autor diz que os evangelhos enfatizam que a vida eterna está somente em Cristo. Então, esse terceiro ponto aí, a ressurreição gloriosa em Cristo Jesus, ela só se dará em Cristo, por causa de Cristo. O texto aqui diz que a ressurreição de Cristo é a garantia de que os fiéis um dia serão ressuscitados, né? E o autor abre espaço aqui para dizer que as forças do mal, os demônios, não têm poder sobre isso. Que em Cristo Jesus nós temos a garantia que um dia seremos ressuscitados para viver a eternidade com Ele. E a respeito dessa ressurreição que só acontece com Cristo Jesus, é algo que Paulo defendeu na sua carta aos Coríntios. Aqui tem uma citação de 1 Coríntios, capítulo 15. Naquela época já existia questionamento sobre a falsa ideia de que a ressurreição não existia. E Paulo vai combater isso, ele vai dizer: não, Cristo ressuscitou. Porque se Cristo não ressuscitou, os que morreram com a fé na ressurreição em Cristo estão perdidos. Então, Paulo usa esse argumento, e esse argumento destrói a falácia de Satanás, o seu engano, de que ao morrer as pessoas vão para o céu. Por que as pessoas iriam para o céu se Paulo está defendendo de que
em Cristo Jesus é que as pessoas vão ressuscitar. Então, essa é uma mensagem que nós precisamos compreender um assunto através do qual nós podemos e devemos firmar a nossa fé. A argumentação de Paulo é que a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa ressurreição. Só existe a esperança da ressurreição para nós, seres humanos cristãos do presente, porque entendemos que Cristo ressuscitou. E o nosso estudo finaliza nos mostrando que Pedro confirma também a ideia da ressurreição dos mortos na ocasião da volta de Cristo. Ele até cita aqui, o autor citou um texto bíblico de 1 Pedro, capítulo 1, verso 4, que Pedro se refere a essa ressurreição como uma herança, né? Uma herança reservada nos céus. E aqui ele até faz um questionamento, né? Se as pessoas já estão no céu depois da morte, por que ela receberia essa herança? Não faz sentido, né? E o nosso estudo de hoje, ele nos mostrou que assim como no Antigo Testamento, o Novo Testamento também confirma que os mortos não têm consciência, não sabem de nada, né? E também que eles só ressuscitarão com a volta de Cristo. Então, essa foi uma verdade que nós aprendemos hoje e precisamos estar alicerçados na palavra de Deus.